Você está pronto para ver com os olhos da fé o que ainda não chegou a ver com os olhos do corpo? No terceiro episódio da série Os Códigos Secretos de Davi, vemos que essa foi a escolha de Davi, no momento mais sombrio da sua vida. Ele não estava num palácio, estava numa caverna. Não usava coroa. Ele tinha o silêncio da solidão como companhia. Já havia sido ungido rei, mas ainda era tratado como um fugitivo. Perseguido por Saul, traído por aliados, com fome, frio e medo. Imagine ser escolhido por Deus para ser rei. E ao invés de um trono, encontrar cavernas escuras, traições de amigos, perseguições implacáveis e noites geladas sem pão nem paz. Esse era o cenário de Davi quando escreveu um dos versículos mais poderosos sobre fé e manifestação. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Mas o que leva alguém a afirmar com tanta certeza que o bem virá, quando tudo ao redor mostra o extremo contrário? A promessa, a perseguição e o poder da mente. Davi já havia sido ungido rei por Samuel, uma confirmação divina de seu destino. Mas após a unção, nada aconteceu de imediato. Na verdade, sua vida piorou. Foi perseguido pelo rei Saul, que movia exércitos inteiros só para tentar matá-lo. Davi fugiu para cavernas, se refugiou entre inimigos e, em diversos momentos, ficou completamente sozinho. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, mergulhado em desespero, desistido, mas não. Foi nesse período, talvez o mais sombrio de sua vida, que Davi escreveu com plena convicção que veria os bens do Senhor ainda nesta vida. Não no céu, não depois da morte, mas na terra dos viventes. Isso é mais que fé, é mentalidade de atração espiritual. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. A lei da atração nas Escrituras. Um segredo escondido à vista de todos. Muitos associam a lei da atração a discursos modernos, coaches ou esoterismo. Mas quem lê a Bíblia com atenção, vê que esse princípio sempre esteve lá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como imagina em sua alma, assim ele é. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. A própria criação do mundo foi assim. Deus falou e se fez. A palavra precede a forma. A crença vem antes da realização. Davi não apenas esperava o melhor, ele habitava mentalmente na promessa, mesmo quando tudo dizia o contrário. Em seu clássico livro, O Homem que Faz o Sucesso, o autor Orison Swett Marden, considerado um dos pais do pensamento positivo, revela uma verdade transformadora. Nenhuma conquista começa fora. Toda grande vitória começa com uma atitude interior. Segundo ele, o segredo dos homens bem-sucedidos está em 4 atitudes. 1. Visualizar claramente o que desejam, como se já fosse realidade. 2. Manter pensamentos positivos com disciplina, mesmo em meio a fracassos ou atrasos. 3. Agir com coragem e foco, sem se desviar diante de obstáculos. 4. Estar aberto para receber o que foi atraído. Prepare-se para o sucesso. Esses 4 passos ecoam exatamente o processo vivido por Davi. Ele viu o trono pela fé, alimentou sua mente com salmos de vitória e continuou agindo com honra, mesmo sendo caçado. Sua vibração interior o manteve conectado à promessa. E foi essa frequência de fé que atraiu o cumprimento do seu destino. Por que você não precisa ver para crer, mas crer para atrair? Quando sua mente habita na promessa, seu corpo e suas ações começam a caminhar na direção dela. A fé ativa é uma força criativa. Como Davi, que viu as bênçãos do Senhor aqui na terra dos vivos, mesmo quando isso estava escondido, você pode atrair a realização dos seus sonhos ao alinhar sua mente, coração
e ações com a promessa que acredita. A mente que habita na promessa guia o corpo até ela. Você não precisa ver para crer. Precisa crer para ver. A coroa de Davi não caiu do céu. Ela foi atraída por uma fé teimosa, perseverante, firme, que não se alimentou de mágoa, mas de esperança. A sua também será. Agora me diga, qual promessa você precisa voltar a acreditar hoje? Escreva nos comentários. Isso pode ser o seu primeiro passo de volta ao caminho do que Deus te prometeu. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem muito mais sabedoria bíblica e lei da atração vindo por aí. Você nasceu para reinar. Só precisa acreditar até ver.